Fala, minha galera. É, Vamos dar continuidade, né, à matéria que a gente estava vendo na última aula, que é a segunda parte de geometria plana, para a gente continuar agregando aí aos conceitos que a gente vinha vendo, né, na última aula. Vamos lá, ó. Geometria plana, segunda parte. Tá igual filme, quando é bom, que fica fazendo aquele monte de retorno e parte um, parte 2 e por aí vai. Vamos lá. Ângulos no triângulo. Aí vai envolver um pouquinho aquela parte de. Vai envolver também, né, um pouquinho aquela parte de classificação de ângulo lá atrás. Vamos dar uma olhada. Ó. Um triângulo ABC, símbolo como a gente representa um triângulo, olha lá, triângulo, que é o delta, né? A gente põe a letra dos vértices, né? A, B e C. Lembrando que os vértices sempre vão estar em letra maiúscula e os lados em letra minúscula. Então vamos lá. É a reunião dos segmentos AB, que é um segmento de um vértice ao outro, AC e BC. Lados. Sendo A, B e C 3 pontos não alinhados, vértices. Os ângulos alfa, beta e teta, eu acho que é teta esse último, não tô com muita certeza não, mas falaremos que é teta. Indicados na figura a seguir são denominados ângulos internos de um triângulo. Então aqui na figura, ó, a gente tem os vértices, que são 3 pontos não alinhados, né? Ó, A, B e C. Temos os segmentos AB, AC e BC, que são os lados, aqui também denominados por letras minúsculas, A, B e C. E temos os ângulos internos, denominados por letras gregas, alfa, beta e teta. Os triângulos são as figuras centrais da geometria. Então, a gente vai ver que calcular essa parte de geometria, tudo vai dar. A gente vai tentar sempre trazer para as figuras mais próximas do nosso conhecimento possível, como retângulos, quadrados, triângulos, geralmente mais como são figuras mais importantes, o triângulo vai aparecer bastante. Como os demais polígonos sempre podem ser decompostos em triângulos, ó, por isso, o quadrado, se eu corto um quadrado na diagonal, tem 2 triângulos. Se eu tenho um retângulo, eu corto na diagonal, tem 2 triângulos. Se eu tenho um losango, eu cortando nas suas diagonais, eu tenho 4 triângulos. E por aí sucessivamente, né? Muitos dos teoremas na geometria são demonstrados a partir de congruências ou semelhança entre triângulos. Então, os teoremas, muitos deles são baseados no triângulo por esse motivo, né? Como a gente consegue em quase todas as figuras geométricas transformar, decompor em triângulos, a gente consegue trabalhar com esses teoremas também com triângulos, né? Mas vamos para frente. Além disso, há diversas outras aplicações importantes de triângulos. Na topografia, medimos distâncias por vezes inacessíveis ou áreas de terrenos por sua decomposição em triângulos. Um sistema conhecido como triangulação auxilia na determinação de um ponto móvel, na posição de um ponto móvel por meio do GPS, Global Positioning System. Então a gente usa nessa relação de triângulo na nossa vida muito mais do que a gente imagina, né? Quem usa GPS, essas coisas aí, são
tecnologias que são baseadas em posicionamentos de teoremas de triângulo, né? Aí a gente tem mais ou menos uma ideia, ó. A gente vai vendo de qual está mais próxima para ver o sinal, qual está mais forte, e aí a gente consegue determinar, ó, um posicionamento dentro desse espaço triangular que representa essas três torres de sinal. Isso aqui é como se fosse, vamos supor, um sinal de um celular, alguma coisa assim, né? Por meio de princípios, rigidez dos triângulos, né? Não é das triângulos, não, é dos triângulos. Corta esse A aí e bota um O. Por meio de princípios geométricos, lei dos cossenos, uma coisa que a gente não vai ver por agora, só mais para frente. Se eu não me engano, talvez só no segundo ano, mas a gente já fica com ela na cabeça aí, a lei dos cossenos. É possível verificar que o triângulo é o único elemento geométrico que não pode alterar seus ângulos, sem igualmente alterar o comprimento dos seus lados. Portanto, um sistema articulado plano será rígido quando formado por triângulos. Na construção civil, os triângulos desempenham um papel importantíssimo nas chamadas treliças ou sistemas de triangulados. As treliças são os sistemas de estruturas formados por elementos indeformáveis unidos entre si por articulações consideradas perfeitas ou sujeitas apenas a cargas aplicadas nas articulações, nos nós, nos encontros ali, nos vértices, que a gente pode ter esses nós como os vértices, né, do triângulo. Assim, os elementos barras, né, que são os segmentos, ficam exclusivamente sujeitos aos esforços normais de tração e compressão. Se a gente for pesquisar aí, imagem de ponte, essas coisas assim, telhado, ponte, né, vai ter muito aquelas pontes com cabos de aço formando triângulos com relação à pista. Há algumas casas mais antigas que têm aquele triângulo, aquele telhado colonial, como eles chamavam, né, aqueles triângulos assim. Um exemplo disso também que a gente vê, né, não é bem triangular, mas lembra, são alguns desses hospitais de campanha aí que o governo está roubando, fazendo, né? Mas a parte do roubo a gente não vai falar aqui, infelizmente tem, mas a gente vai falar só a parte da figura geométrica, em que muitos deles, a parte superior lembra-se um triângulo, né? Porque eles têm o teto, aquele teto bem triangular. Mas aí a parte do roubo a gente deixa para lá, só alguns exemplos de utilização para essas figuras geométricas, para a gente ver como essas relações que a gente vai estudar e essas utilizações do triângulo está mais próximo de nós do que a gente imagina, né? Porque muitas vezes, vou estudar isso para quê? Nunca vou ver isso na vida. Você pode não ver diretamente, mas às vezes indiretamente você tá morando numa casa com telhado colonial aí, com um triângulo por causa de ser uma configuração estável, e você nem imagina que é por causa dessas relações de ângulo aí, né? Aí a gente tem aqui uma demonstração. Se batesse um vento nessas duas estruturas aqui, ó, um quadrado e um triângulo, o triângulo não moveria, porque para mover um triângulo, ó, se eu estou para mover um triângulo, automaticamente um lado vai ter que aumentar e o outro encurtar, né? Então não vai conseguir. Já no quadrado não, o quadrado eu consigo deslocá-lo em diagonal, né? Basicamente isso. Classificação dos triângulos. Aí vai ter um pouco a ver quando tiver a classificação com relação aos lados, porque a gente tem a classificação dos triângulos com relação aos lados, que é o tamanho dos seus lados. Com relação aos ângulos, vai ter um pouco a ver com o nome dos ângulos que a gente estudou na aula anterior.
Vamos dar uma olhada. Ó. A classificação do triângulo quanto aos lados. O triângulo equilátero tem os 3 lados congruentes. Se tem 3 lados congruentes, 3 lados iguais. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem um triângulo equilátero. Vale a pena lembrar também que se eu tenho um triângulo equilátero, a partir do momento que eu for traçar a bissetriz, desculpa, não é abscissa, não, bissetriz desse ângulo, essa bissetriz aqui, que vai ser também conhecida como altura do triângulo, que eu preciso dessa altura para calcular a área, ela também vai ser conhecida como mediana da base. Então, em triângulos equiláteros, como eu tenho os 3 lados iguais, a bissetriz também vai traçar a mediana da base, o que vai me dar a metade da base, caso eu queira calcular só a parte da área ou alguma coisa mais específica, né? Triângulo isósceles tem 2 lados congruentes, o lado restante denominado base do triângulo isósceles. Aqui, um outro detalhezinho, né? Também lembrando em relação à bissetriz, se eu tenho os 2 lados iguais, que são os lados que formam o vértice, eu também vou traçar a bissetriz da base, porque a média da base, o valor médio da base, quando eu traço a bissetriz do ângulo, porque esse lado é igual a esse, então eles têm a mesma distância, o ponto vai ter vai ter a distância, um ponto médio em relação à base. Quando eu traço a bissetriz desse ângulo aqui, também chamada de altura, em relação à base eu vou estar no meio dela, né? E temos o triângulo escalente, que não tem nenhum lado congruente, ele é todo torto. Igual tá aqui, ó. Esse lado não é igual a esse, que não é igual a esse. Nenhum lado é igual a nenhum lado, tá? É um triângulo até razoavelmente fácil da gente ver. Geralmente a gente vê isso no triângulo retângulo, mas aí mais para frente. Agora entra o que a gente estava falando, a classificação quanto aos ângulos. Acutângulos tem 3 ângulos agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos com menos de 90 graus, né? Então, ó, agudo, triângulo, acutângulo. Então, lembra um pouquinho o início, né? Como a gente vê aqui nessa figura 2, ó, nenhum desses ângulos aqui ele é igual ou maior que 90 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo. Triângulo retângulo. O nome mesmo já nos lembra, né? Ângulo reto, triângulo retângulo. Então, ele tem um ângulo reto, que seria um ângulo de 90 graus, que é o nosso conhecido triângulo aqui da primeira imagem, né? Que tem esse quadradinho aqui, representando que esse ângulo é um ângulo reto. Lembrando que a gente só tem certeza que esse ângulo é um ângulo reto, ou quando a gente calcula e acha 90 graus, ou quando a questão nos dá que ele é um ângulo reto, ou que está desenhado esse quadradinho com uma pontinha no meio aqui, esqueceram até o pontinho no meio, né? E a classificação de triângulos quanto ao ângulos, a gente tem o triângulo obtusângulo, que vem do ângulo obtuso. Ângulo obtuso maior do que 90 graus. Então, o obtusângulo tem um ângulo obtuso maior que 90 graus, como a gente vê aqui nessa terceira imagem. Ó. Em S, o S ele está um pouco mais aberto, então ele tem mais que 90 graus. Ângulos internos. Isso aqui, gente, essa parte de classificação de triângulos é bom saber, mas essa parte de ângulos internos ela vai te dar muita luz para muita questão. Então, vamos prestar bastante atenção nisso aqui. Isso aqui é alguma coisa de todas essas aulas aí de da quarentena, quando a gente voltar, alguma coisa que eu achar mais importante, mais relevante, eu ainda vou dar uma revisada com vocês em sala,
mais para reforçar mesmo, né? Vamos ver como é que vai ficar também, se os bimestres não vão ficar muito apertados, como é que vai ficar, porque isso aí não depende só de mim, né? Vamos lá. Com relação aos ângulos internos do triângulo. Soma dos ângulos internos. Considere que os ângulos dos vértices A, B e C de um triângulo sejam respectivos a alta, beta e θ. Traçamos pelo vértice B uma reta DE paralela à reta AC. Então, a gente tem a reta aqui, ó, essa reta pontilhada, que é paralela à reta da base. E a gente vai ver uma coisinha, ó. Se eu projetar o beta, já está aqui com relação a essa reta tracejada, né, pontilhada. Se eu projetar o ângulo alfa para cá, ó, seguindo esse mesmo ângulo, ele vai ficar aqui, vai formar aqui, ele vai ficar oposto com o vértice a esse aqui, né? Então, eu tenho que esse intervalo aqui, ó, entre o lado de que vai de A a B, ele mede o mesmo valor desse ângulo aqui. Assim, eu também posso fazer, ó, com o θ. Se eu projetar o θ para cá, ó, o θ vai ficar aqui. Se eu projetar essa linha aqui subindo, eu vou ter o mesmo valor de θ, né? Então, vai ficar oposto com o vértice aqui, que vai ter esse mesmo valor de θ aqui. Então, eu tenho aqui, ó, alfa mais beta mais θ, ele forma um ângulo raso. Então, na soma dos ângulos internos de um triângulo, eu tenho que dar 180 graus, como a gente comprovou nessa parte aqui, ó. Na figura temos BAC, ABD igual a alfa. Ó. BAC, sendo o vértice A, é igual a ABD, sendo o vértice B. E o ACD, sendo o vértice C, é igual ao CBE, sendo o vértice B. Então, são ângulos internos, né? No vértice B, verificamos que a reunião dos ângulos alfa e beta e θ corresponde a um ângulo raso. Portanto, alfa mais beta mais θ, 180. Com base nisso, né, a gente tem que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Então, não importa o triângulo que seja, tá? A soma dos três ângulos internos tem que dar 180. Não importa se é obtuso, se é um triângulo obtusângulo, se é um triângulo equilátero. Lembrando que, no caso, se é equilátero e tem os três lados iguais, a gente automaticamente pensa o quê? Se tem os três lados iguais, os três ângulos internos também serão iguais. Assim como no triângulo isósceles, ó, que tem dois lados iguais, então o ângulo que os lados iguais fazem com relação ao lado diferente, eles também vão ter o mesmo valor, né? Aí já são outras propriedades que é bom a gente sempre imaginar. Se o triângulo é equilátero, ele tem três lados iguais. Três lados iguais, os três ângulos internos também são iguais. Se o triângulo é isósceles, que tem dois lados iguais, os ângulos que formam com esses lados iguais com um lado diferente também vão ser iguais, né? Porque não tem como eu ter lados iguais com ângulos diferentes. Teorema do ângulo externo. Aí aqui é uma propriedade diferente, mas também relacionada aos ângulos externos. Ó. No triângulo acima, né, que tem os ângulos alfa, beta e θ, ó, θ mais epsilon igual a 180. Ó. Beta mais θ, alfa mais beta mais θ igual a 180, fazendo um menos o outro. Ó. Então, ó, epsilon menos A menos B igual a zero, epsilon igual a mais B. Então, olha só, se eu tenho que a soma dos ângulos internos é 180, se eu for levar com relação ao ângulo externo, olha só,
O ângulo externo vai ser o quê? Vai ser 180 menos esse ângulo aqui. 180 menos o ângulo do lado que eu quero saber, o ângulo externo, vai ser a soma dos dois ângulos. Então, eu tenho que o ângulo externo a qualquer ângulo do triângulo vai ser a soma dos outros dois ângulos que eu não estou usando. Igual aqui, ó. Qual o ângulo externo com relação a θ, que é esse y maluco aqui? Vai ser o mesmo valor da soma de alfa e de beta. Assim como, ó, qual o tamanho do valor do ângulo externo com relação a alfa? Vai ser a soma de beta e de θ. Qual o ângulo externo com relação a beta? Vai ser a soma do ângulo alfa com o ângulo beta. Então, assim, cada ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, a gente tem, ó, adjacente é o que está vizinho, né? Ó, θ é vizinho a ε, então ε é igual à soma dos dois ângulos que não são adjacentes a ele, correto? São relações bem tranquilinhas da gente entender. Se um triângulo, triângulo isósceles, se um triângulo tem dois lados congruentes, então os ângulos opostos a esses lados, ângulos da base, são congruentes. Este resultado será demonstrado posteriormente. Ó. Mesma coisa que eu já tinha falado. Ó. No triângulo isósceles, esse lado é igual a esse. Então, ó, os ângulos que esses dois lados que são iguais fazem com a base, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, também são iguais. No triângulo equilátero, mesma coisa. Como consequência imediata do teorema anterior, se um triângulo tem três lados iguais, então terá também três ângulos iguais. Como a soma dos três ângulos é igual a 180, cada ângulo valerá 60. Né? 3 vezes 6, 18. Brilhante, jovem. Então, aqui, ó, num triângulo equilátero, onde ó, esse lado é igual a esse, igual a esse, se eu tenho três lados iguais, os ângulos formados entre eles também serão iguais. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180. Então, se eu tenho três ângulos iguais e a soma tem que dar 180, 180 por 3 dá 6, 60. Né? 3 vezes 6, 18, vai um 0, 60. Então, vai ter 60 aqui, 60 aqui, 60 aqui, 180 com três ângulos internos iguais. Vamos ao exemplo. Esse exemplo aqui tem cabuloso, hein, nego? Olha. Então, vamos lá. Calcule os ângulos que não estão indicados e o perímetro da figura, sabendo que BD é igual a BC e DBC é igual a BCD. Então, ó, de B a D é igual a de B a C, né? E o ângulo, ó, DBC é igual a BCD. Se o ângulo ó, DBC é igual a BCD, e fala que esse lado aqui é igual a esse lado aqui, então esse ângulo é igual a esse. Se eu tenho que esse ângulo é igual a esse, vamos ver o que a gente apronta por aí. Tem coisa mais fácil da gente fazer. Vamos começar de inferente, ó. Resolução. Aqui, ó, nesse triângulo A e B, ó, aqui, eu tenho que aqui, ó, 26 com 26, tenho dois ângulos iguais. Quando eu tenho dois ângulos iguais, né, eu sei que dois lados também são iguais. Então, se aqui vale 120, aqui também vai valer 120. E a soma dos ângulos internos é 180, né? Então, 26 com 26, 52, 52 para 180, 128. Então, esse ângulo aqui, ó, 128. Então, eu tenho que descobrir esse lado, descobrir esse ângulo. Show de bolhaba! Show do milhão! No triângulo EBD. No triângulo EBD, ó, eu tenho 70 com 30, 100. Então, eu tenho que aqui vale 80, né?
80, ó. Olha, rapaz. 80. Aqui eu já tenho um lado, não preciso melhorar muita coisa, né? Então, olha lá. Como PD é igual a BC, o triângulo BCD é isósceles, né? Com ó, esse ângulo, este ângulo. Não, este ângulo é igual a este ângulo, né? Correto isso? Mas nesse triângulo, ó, DBC é igual a BCD. Então, ó, DBC é igual a BCD, que está no enunciado. Portanto, BCD também é equilátero. Então, ó, esse triângulo aqui ele é equilátero. E cada um dos seus ângulos mede 60, porque a gente já sabe, se ele é equilátero, ele tem 3 ângulos iguais. Se tem 3 ângulos iguais, a soma dos lados são 180, 180 dividido por 3 dá 60, né? E se tem os 3 lados iguais, e aí eu tenho que a medida de um lado aqui vai 115, o lado de cá também vai valer 115, né? Então, ó, o perímetro dessa figura será igual a 120 daqui, mais os 126 daqui, mais os 115 daqui, mais os 115 daqui, mais os 120 daqui, que resulta em 696 metros. E os ângulos não assinalados medem a 128, que é aqui, mede 80, que é aqui, e aqui ó, mede 60, aqui mede 60 e aqui mede 60. Mole, né? Usando aqueles conceitinhos, ó, molinho, melão, molezinha, molezinha, molezinha. Outro exemplo. Na figura dada, as retas EC e FD são paralelas. Ó. EC e FD são paralelas. Vamos ver o que nos pede. Considerando o triângulo BCE, temos que a mediana E, né, é igual a 180, né, que é aqui, ó, né? Então, 180 menos 90, 90, considerando agora o triângulo AFD. Ó, AFD. São perpendiculares. 180 menos 62 menos 20, mais 28. 62 é o ângulo que está aqui. 28 é o ângulo que está aqui. A gente vai achar o ângulo que está aqui. Correto? A gente está fazendo esses cálculos para a gente conseguir ver se elas são paralelas ou não, né? 68, 2 mais 28 vai dar 90, 180 menos 90, 90. Né? Então, olha lá, assim as retas E, CE e DF são perpendiculares às retas B, AB. Então, ó, tanto a reta E quanto a reta F, elas estão formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com a reta AB. Se as duas estão formando um ângulo de 90 graus com a reta AB, significa que as duas retas são paralelas entre si, perpendiculares a AB, né? Se eu tenho a reta AB, eu tenho a reta E e tenho a reta F, ambas formando 90 graus com essa daqui. Então, ó, a reta F, reta E e reta F são paralelas. Galera, vamos ver se a gente consegue aí, vamos ver se vocês entenderam a coisa aí, ó. A atividade hoje vai ser um cadinho diferente. Vocês vão fazer o exercício, mas vão fazer para frente. Não vão fazer exercício agora, não. Agora, a atividade que eu quero que vocês mandem até o final da aula é redigir um resumo sobre a história, importância, utilidades e pensadores que fizeram a definição de ângulos e de triângulos com no mínimo 25 linhas e 3 fontes bibliográficas.
que eu quero que vocês me mandem a fonte bibliográfica, sendo o site aí, vocês printem o link e me mandem, mas eu quero esse resumo, tá? Me mandem um resumo, façam a mão aí para a gente conseguir ler o que a gente está escrevendo, né? Porque digitar demole, que aí copia, cola, você jogou lá, você não sabe nem o que está escrito nessa bagaça. Façam a mão aí, me mandem, fico aguardando. Grande abraço, fiquem com Deus.